Em 2014, teve 28 homicídios e 3 latrocínios. E isso preocupava, né? Bem ou mal, tem família aqui. Sim. E isso foi, desde o início, o nosso foco. Reduzir essa criminalidade violenta. E a gente conseguiu, né? Ano passado a gente teve só 3 homicídios. Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio do Além da Hora podcast do Grupo Repercussão, que tem aqui como apresentador eu, Matheus Breyer, na técnica Juninho Ribeiro e como apoiadores Hora do Pastel, Clipe, Casa Decor, Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi, Maxi Crédito, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. E o nosso convidado de hoje é uma celebridade aqui da cidade. Delegado Branco. Tudo bem. Tudo bem contigo? Tudo certo. Muito obrigado por dispor aí do teu tempo para vir gravar com a gente. Eu que agradeço o convite. Tu que é um cara muito ocupado aí, né? Sabe que a criminalidade está sempre em alta, né? Não, em Sapiranga não. Em Sapiranga está em queda. Ah, garoto, nós vamos falar disso também. Eu queria começar te perguntando quantos anos já em Sapiranga aqui atuando como delegado? Atuando como delegado 7 anos. Dia 31 de janeiro de 2022 vai fazer 7 anos. Comecei dia 31 de janeiro de 2015. Mas eu já morava aqui em Sapiranga antes, né? Sim. Eu vim morar em Sapiranga em 1996, quando meu pai veio trabalhar aqui, eu tinha 16 anos. Né? Fiquei morando aqui até 2010, quando eu passei no concurso. Daí quando eu passei no concurso tive que me afastar, por óbvio. Me mandaram para Dom Pedrito. Fiquei 2 anos e 8 meses lá. Depois eu vim trabalhar em Três Coroas, onde eu trabalhei por 1 ano e meio, mas daí eu já vim morar de novo em Sapiranga. Eu ia para Três Coroas e voltava todo dia. Uhum. E daí quando surgiu a oportunidade em 2015, surgiu o convite para eu vir trabalhar aqui, eu aceitei, né? Eu tinha duas possibilidades na época, me ofereceram Parobé e Sapiranga. Uhum. Daí eu falei, olha, eu moro em Sapiranga, eu prefiro Sapiranga. Sim. E acabei vindo para cá. E na época, eu lembro que teve bastante repercussão quando tu veio na época e todo mundo comentou isso, o fato de ser alguém da cidade, né, vindo assumir aqui, que era um negócio muito legal. E teve naquele período também tu chegou a fazer uma reformulação, né, quando tu chegou na delegacia, não? Sim, foi feita uma reformulação completa, né, do pessoal que trabalhava, enfim. Formei uma equipe, né, ao meu jeito de trabalhar. Sim. Afeita ao meu jeito de trabalhar. A gente acabou trocando praticamente todo mundo. Vários saíram por vontade própria. Mas isso demorou 1 ano, né? Não foi uma coisa que foi feita... cheguei e resolvi o problema de um dia para o outro. Isso é uma coisa que demorou. Demorou 1 ano até ser feito, mas a gente conseguiu e a partir daí os resultados começaram a surgir. Na época, assim, quando tu chegou, eu imagino que tu, quando chegou, teve que fazer uma análise toda do cenário, né? Como tu falou e tal, para impor o teu método de trabalho. Mas o que na época, assim, era o que mais... qual é o principal problema da cidade, digamos assim, na época? O homicídio, né? Em 2014, teve 28 homicídios e 3 latrocínios. E eu me lembro que era a cada 2 semanas, se eu já morava aqui, né? Mais de 2 por mês, né? Era toda semana uma notícia de um caso desse. E isso preocupava, né? Bem ou mal, tem família aqui. Sim. E isso foi, desde o início, o nosso foco. Reduzir essa criminalidade violenta. E a gente conseguiu, né? Ano passado a gente teve só 3 homicídios. Uma boa redução, né? Uma boa redução. Isso oscilou bastante, entendeu? Sim. Teve ano que foi mais, teve ano que foi menos. O ano que foi mais, depois disso a gente chegou a ter 20. Mas depois foi caindo. E daí a gente já está há 3 anos, pelo menos, com índices que não superam 6, 7, 8. Esse ano passado 3. Então excelente. São índices que
deixa a gente feliz, né? Porque bem ou mal o resultado de um trabalho já de 7 anos. E esses homicídios normalmente são ligados a tráfico de drogas? Naquele ano que deu muitos homicídios, certamente a maioria foi. Desses 3 do ano passado, não. Teve crime passional, teve um que a gente suspeita que foi ligado a tráfico de drogas, mas a maioria hoje em dia não é mais ligado, até porque tem dado bem poucos. Mas antigamente era. Antigamente era mais ligado ao tráfico, execuções, por diversos problemas internos deles lá. Sim. Eles acabavam se matando. E a ação da polícia nesse sentido de reduzir até os homicídios dentro, né, por acerto de contas, se aquilo está diretamente ligado ao que, assim, fechamento repressão, cara. Repressão. Não só homicídio, né, mas qualquer crime. A impunidade é o que faz a criminalidade crescer. Quando a impunidade não existe, ou ela é baixa, né, o crime cai, os índices caem. Foi isso que aconteceu. A gente começou a investigar e a prender os responsáveis, né, botar eles na cadeia, e isso faz com que os índices reduzam. Porque a pessoa sabe que uma vez que quando cometeu o crime, existe uma grande probabilidade dela ser presa. Sim. Né? Eu vejo assim, muito mais do que a pena grande, o que faz reduzir a criminalidade é a pena certa. Entendeu? É o cara saber que se cometer um crime, bom, ele vai ser pego, vai responder, vai ser preso no final do processo, ou até preventivamente, se for o caso. Isso faz com que os índices de criminalidade caiam. Né? Sim. É a punição. E isso a gente trabalhou para reduzir a impunidade em Sapiranga. Isso sempre, assim, na população, para o cara que é leigo, né, isso sempre gerava uma insatisfação, assim, na população, né, no sentido de ou crimes que não tinham solução, ou quando tem, até às vezes quando tinha solução, uma pena muito branda. Isso chega a gerar alguma frustração também para a polícia, assim, às vezes? No sentido de, trabalharam tanto para prender alguém e aí daqui a pouco o cara estava solto de novo. Ou não chega a rolar? Eu já respondi essa pergunta várias vezes, mas eu te digo assim. A resposta que eu sempre dou é a seguinte: se eu tiver que prender o cara 10 vezes, para mim não tem problema. Porque eu faço meu trabalho. Meu trabalho é fazer a investigação, identificar o responsável, se for o caso, prendê-lo, né, e levar ele a responder o processo judicial, o processo criminal. Esse é o meu trabalho. Condenar ou não, já não sou mais eu que faço. Não é da tua alçada, né? É da justiça. Se a justiça decidir soltar o cara e ele cometer outro crime e eu tiver que prender ele de novo, eu vou lá e prendo. Sim. Né? Não tem problema. Tem caras aí que eu já prendi 3, 4 vezes desde que eu tô aqui. Os caras já podem pedir música no Fantástico. E nem por isso me desmotivei. Tô trabalhando. Sim. E de uma certa forma, tipo, ele acaba que o tempo que ele tá preso, por mais que seja não o que todo mundo considere justo, aquele período ele não tá atuando, né? Então... Isso é o que a gente espera, né? Infelizmente um quadro triste que a gente tem hoje em dia é que muitos comandam a criminalidade de dentro dos presídios através de telefone celular, né? Sim. Infelizmente o bandido, ter o celular dentro do presídio, por si só não é um crime que ele comete. O crime é fazer entrar esse telefone dentro do presídio. Isso é uma coisa que eu acho que deveria mudar, mas isso é polêmico. Sim. Né? Tem gente que acha que não, que basta ele responder lá um procedimento na vara de execução criminal e ter sua pena agravada. Eu acho que não. Para mim, ele comete um outro crime usando o telefone lá dentro. Sim. Mas essa é uma opinião pessoal minha. Mas, enfim... O fato é, o uso de celular é um problema. O uso de celular de dentro da cadeia, muitas vezes eles comandam os seus subordinados que estão aqui fora e continuam delinquindo. Ele continua de boa no comando e na hora que ele cumprir a pena dele, com segurança. O presídio, na verdade, hoje é o home office da criminalidade, né? Infelizmente. E sem contar, tipo assim, lógico, né? O cara que é chefe de uma facção... muito mais grave, mas dentro do presídio os caras cometem diversos golpes, assim, de crimes financeiros, né, assim,
aplicar golpe nas pessoas. Tinha aquele clássico de ligar, tô com o teu filho, e o outro fazer que tava chorando, que era uma criança. Esse é um que teve na moda durante bastante tempo. Só que acho que o pessoal já se ligou um pouco e não cai tanto. Não, a pessoa ficava tão assustada e normalmente ela nem se dava conta, sabe? Tinha gente que já estava transferindo, daqui a pouco, pô, mano, eu nem tenho filho. Não, mas assim, ó, tu escuta várias pessoas. Por exemplo, vou ser bem honesto, meu sogro caiu nisso, né? E daí, só que ele que disse o nome das filhas dele pros caras, entendeu? Sim. E daí eles vão pescando a informação. Eles passam a usar a informação que tiram da própria vítima, né? Mas esse golpe agora está um pouco em desuso. Né? Já caiu um pouquinho. O que está mais comum atualmente é o golpe dos nudes. Que é sim. Aquele que tem um perfil falso, por óbvio, que eles criam na rede social, especialmente Facebook, entram em contato com geralmente homens na faixa dos 35 a 45 ou mais anos, e daí começam a ter conversas. Começa a seduzir o cara. E daí, às vezes, o cara manda alguma imagem de cunho... De cunho erótico. Para essa suposta menina. E daí, logo em seguida, ele passa a sofrer extorsões, como se fosse um policial que estivesse ligando para cobrar suborno, para não tocar adiante a investigação, a prisão. Os caras dizem, já tô aqui com o teu pedido de prisão, se tu não pagar tanto, se a gente não conseguir se acertar, eu vou mandar o teu pedido de prisão e tu vai ser preso porque ela é menor. E daí, sei lá, tem várias desculpas. Teve problema, vai ter que fazer um tratamento psicológico e daí vai ser pra vítima. Enfim. Cara, eles enrolam as pessoas e daí o cara no desespero paga... Já usaram até a minha foto nisso. Sério? Sério, esses dias uma pessoa me mandou mensagem pelo Instagram, olha, o senhor tá falando comigo pelo WhatsApp? Eu disse, não. Por que não? Porque então uma pessoa aqui com o número tal usando a sua foto, tá dizendo que... E essa pessoa tá dizendo que é R$5.000 e tal. Eu disse, olha, não sou eu. Vá na delegacia da sua cidade e registre a ocorrência. Mas eu moro em Londres. Eu disse, bom, fica complicado daí. Não vou poder te ajudar. Cara, mas e outro que tem bastante também, que eu vi agora recentemente no Instagram, principalmente, do nada, às vezes uma pessoa ali que tu conhece, que tu interage, daqui a pouco aparece vendendo geladeira, vendendo celular, né, iPhone com preço bem abaixo. E tu olha assim, caramba, o que essa pessoa tá vendendo? O cara virou camelô do nada. Né? Do nada. O cara tá... E daí ele começa assim, tipo, não, é para ajudar um amigo e não sei o quê. Isso, golpe. E as pessoas vão ali, porque eles já... E daí assim, no sistema, a pessoa que caiu, ela já caiu porque os caras hackearam de um conhecido dele, né? Exatamente. O contato foi através de um hacker se passando por, né? E ali eles vão extorquindo dinheiro, pegando dinheiro das pessoas, né? E assim, esse outro golpe que tá comum também. Pega uma foto tua, por exemplo, da tua rede social. Daí criam um perfil. Eles entram na tua rede social, se os teus amigos são públicos, eles veem quem são teus amigos. E daí, com esse número falso que eles criaram com a tua foto, eles começam a mandar mensagem, porque eles compraram já anteriormente uma lista com milhões de contatos. Sim. E entre eles os teus amigos. Sim. E daí eles começam a mandar... Avisando que mudou o número e pedindo um dinheiro. Isso daí é comum, na delegacia todo dia tem registro disso. Porque assim, por incrível que possa parecer, a bandidagem também, com a pandemia, foi pro home office também, pro trabalho remoto. Sim, eles tiveram dificuldade, todo mundo em casa, né? As pessoas circulando menos na rua, eles tiveram... É impressionante. Se olhar as estatísticas, mais do que dobrou o número de golpes utilizando a internet. Né? E até por ser uma coisa nova, ainda relativamente nova, e que muita gente não tem um conhecimento profundo, muita gente cai. Né? Sim. E é impressionante o número de registros que a gente tem diariamente de fatos desse tipo. Não, a gente estava falando antes sobre a questão do golpe antigo do sequestro. Eu conheci um caso também de uma pessoa que também a mesma coisa, ligaram, estamos com a tua filha, não sei o quê, e a pessoa desesperada ligou para uma pessoa para pedir um dinheiro emprestado, não querendo dizer o que era e não sei mais o que.
E daí, quando ela falou que era sequestrar a filha, tentou ligar para a filha, não conseguiu. Daqui a pouco, o pessoal conseguiu o contato com a filha. Eu disse, não, estou em casa, estou bem, estou isso, estou aquilo. E a pessoa, mesmo assim, ela falou assim, mas será que não era melhor eu depositar para garantir? Sabe? Tipo, era um desespero tão grande, assim, que a pessoa fica sem reação, né? Já tem gente que já estava no caixa do banco para sacar dinheiro e foi alertado pelos funcionários que não deixaram ele sacar dinheiro da conta. Né? Caramba. Mas as pessoas realmente entram em parafuso e acabam, às vezes, caindo. Hoje, assim, se for pegar o movimento da delegacia, assim. Primeiro, acho que antes de a gente pode falar, assim, tem muita gente que talvez está acompanhando e é uma coisa básica. A diferença básica da polícia civil para militar, que é uma coisa que muita gente não entende e acha que é a mesma coisa. Não, isso a gente explica sempre que pode também. A polícia militar é responsável pelo patrulhamento, né, pelo policiamento ostensivo, que é esse que a gente vê na rua, né, e a manutenção da ordem pública. Quando um crime está acontecendo, é a polícia militar que se deve chamar e eles vão atender no local. A polícia civil, por sua vez, é responsável pela investigação criminal, né? Sim. Para identificar as pessoas que cometeram os delitos, né? Primeiro, provar que o delito existiu, que a gente chama de materialidade. Segundo, né, provar e identificar os autores para levar essas pessoas a responder os crimes que cometeram. Essa é a nossa função. A função da Polícia Civil é a investigação. É para isso que a gente existe. É isso que consta na Constituição como função da Polícia Civil e da Polícia Federal, cada um na sua esfera de atuação. A Polícia Federal trabalha nos crimes federais, que são aqueles que causam prejuízo à União ou seus entes, como empresas públicas, enfim. E a Polícia Civil nos demais crimes, né? A Polícia Federal investiga os crimes federais e a Polícia Civil os demais. É isso que... Bem dizer assim, tipo, a grosso modo, a polícia militar, ela foca mais, digamos, na prevenção dos acontecimentos dos crimes, né? Tá ali na rua para evitar, garantir a ordem, atuar ali, né, com rapidez e vocês depois que o crime ocorreu. Certamente, a Polícia Civil só entra depois que o crime ocorreu, né? Para apurar a autoria. E esse trabalho de investigação deve ser bem exaustivo, assim, né? Porque... depois que tu fez toda a investigação, é encaminhado para o Ministério Público, isso? Isso. E tu tem que entregar um negócio consistente para os caras, assim, em termos de com certeza. Quanto mais provas consistente e tudo. O trabalho, mais facilita o trabalho deles depois, né? Que é oferecer a denúncia, né? Que vai dar início ao processo penal. Já aconteceu de, tipo, alguns crimes, vocês saberem quem cometeu, tipo assim, tudo indica que é aquele cara, mas não conseguiram provar? Com certeza absoluta. Acontece direto. Até porque muitas vezes as testemunhas não querem falar por medo. Sim. Daí, numa conversa informal, nos contam o que aconteceu e a gente diz, vamos pro papel, que é o que a gente diz, vamos formalizar, né, o negócio. Não adianta só nos contar. Não, eu tenho medo. E eu não vou pegar uma testemunha, botar uma arma na cabeça dela e obrigar ela a testemunhar, né? Sim. Até porque essa testemunha depois vai chegar no judiciário e vai dizer, não falei nada disso. Não falei nada disso, eles inventaram essa história. Não. Então não, né? Mas acontece sim, infelizmente acontece. Mas é do jogo. Esses crimes, assim, tipo violência doméstica, esse tipo de coisa, também acontece bastante isso, né? Muito. A vítima é ameaçada, volta atrás, retira a denúncia. Não é às vezes só porque é ameaçada, né? Claro, acontece também. Mas muitas vezes essas questões domésticas são muito complexas, né? Envolve uma série de problemas de cunho íntimo, assim, no sentido de sentimento, sabe? Daí, às vezes, é normal registrar e daqui a pouco retornar, reatar a união. Às vezes quando tem filhos também, né, envolvidos, Exatamente. Tem toda essa questão também, né? E a gente também não pode julgar essas pessoas porque a gente não está, né, nos sapatos delas. Só elas sabem o que vai acontecer, mas o que deve acontecer. Mas, assim, não é incomum, né? Eu queria te perguntar uma coisa assim que é uma curiosidade minha. Já vimos algumas vezes essas operações grandes, né, da polícia. Inclusive, esses tempos aí eu acordei às 6 da manhã com um helicóptero na minha janela, quase batendo.
E daí depois a gente vai acompanhar, né? Porque a rotina da gente aqui em Sapiranga é assim, né? Tu escutou uma sirene, tu entra na página do Repercussão para ver o que aconteceu. Basicamente é o que o cidadão de Sapiranga faz. Mas aí depois vendo e tal, era uma operação grande, né? Onde a polícia envolve um monte de gente, batem num monte de casas ao mesmo tempo, efetuam um monte de mandatos e tal. Eu fico pensando assim, tipo, a grandeza dessa operação, cara, é muito fácil de dar errado, né? Muito. São muitos dias de trabalho, né? Muitos dias não, às vezes vários meses de trabalho. Uma investigação para uma operação dessas não é incomum durar 6 meses, 1 ano às vezes. Sim. E esse dia que a gente deflagra a operação é só a ponta do iceberg, né? É o Sim. que é visível, né? E mesmo nesse dia muita coisa pode dar errado. Sim. Né? E por isso que tem que ser planejado nos mínimos detalhes. A gente planeja até onde o carro de determinada equipe vai estacionar lá no local do briefing para na hora da saída não dar engarrafamento. Sim. A minúcia é tanta que chega a esse ponto para não dar problema, entendeu? Sim. Até o caminho que vai se fazer depois é planejado, né? Para não dar problema, para chegar todo mundo no mesmo horário. Porque se reunir de madrugada, né? Para começar. O local do briefing sempre é escolhido de forma que a gente não passe por dentro da cidade, nunca. Sim. Né? Quando já chegar direto no local. Enfim, são vários detalhes que o cara tem que planejar. Porque, tipo, uma informaçãozinha que vaze nesse período aí, às vezes já atrapalha tudo. E tipo, vocês recebem lá reforço, né, de tudo, vem gente de tudo que é lugar, assim. E eu imagino que, tipo, não é só, a gente pensa só na questão dos policiais ali indo, né? Mas tem um monte de gente de bastidores ali, né? Com certeza. Centenas de pessoas, às vezes, numa operação dessa. Não, essa última operação nós tivemos 300 policiais, se eu não me engano. Né? E tem uma série de gente. Os policiais de Sapiranga não saíram para rua. Porque eles ficaram dentro da delegacia, coordenando, tem que revistar preso, tem que botar preso na cela, tem que fazer as ocorrências, tem que ver as apreensões. Sim. Tem a parte burocrática do negócio também, né? Toda. Né? Tu tem que contabilizar tudo. Né? Tu tem que registrar as ocorrências. Cada preso é uma ocorrência, pelo menos. Às vezes tem preso que não tem mandado de prisão, mas daí é preso em flagrante quando vai se fazer o mandado de busca. Tem que se fazer os flagrantes, tem que ter uma equipe pelo menos. Nesse caso nós tínhamos 3 equipes de 2 policiais fazendo flagrante. Sim. Né? Depois tu tem que conduzir esses presos. Quando a gente chegou no fim da manhã a gente não tinha espaço, não ia ter carro para levar. A gente teve que pegar um ônibus. Sim. Né? Foi até a imagem que circulou, né? A imagem do ônibus parado, mas é porque não tinha. Tudo isso tem que ser feito. Né? Os carros que vão ser recolhidos, porque geralmente se recolhe muitos veículos, especialmente quando é tráfico. Né? Tu tem que já ter combinado com o guincho antes. Sim. Porque tu precisa de mais de um guincho para recolher os carros. Sim, imagina, dependendo, são vários, né? Então, drogas também, né? O encaminhamento com drogas, armamento, tudo que for encontrado, né? Exatamente. Também. Tudo isso tem que ser planejado. Infelizmente, uma realidade que se tem hoje as vagas no sistema prisional são poucas. Então, tu já tem que fazer uma estimativa com antecedência de quantos presos tu vai ter no dia para que se consiga vaga no sistema prisional para todo mundo. Senão, alguns acabam sendo liberados porque não tem vaga. Não, eles ficam lotando ficam na delegacia. Mas não aqui, né, em Novo Hamburgo, Sim. no caso. Então, isso é um problema. Tem que pensar em tudo isso. Então, por isso que são várias. Aqui já foram várias operações dessas, né? Nesse período que tu está aqui. Várias. A gente faz pelo menos uma por ano. Né? Desde que a gente está aqui. Mas dá trabalho, viu? Um cara que é bandido, ele tá sempre naquela adrenalina, assim, né? Tipo, quando vai ser a desse ano, né? Pode ser mais de uma, né? e pra, tipo assim... Esse ano ainda não foi. Esse ano não teve, Não. Se ligue. Toda hora pode pintar. Se tiver alguém batendo na porta da tua casa às 6 da manhã, então é bom ficar ligado. É isso aí. E assim, pra tipo... Tu começar, assim, digamos, começou essa investigação para chegar e juntar toda essa galera para fazer essa operação.
tem que ter uma autorização para poder fazer isso. Não, tu tem que ter os pedidos, né? O pedido tem que ser consistente, né? Para tu poder organizar um... Se o judiciário deferir os pedidos, daí tu pega todos eles, reúne, tu faz uma estimativa de quantos tu precisa para cumprir aquelas ordens judiciais e solicita para a chefia, né? Que daí vai fazer a convocação dos policiais do estado para concentrar eles naquele dia para aquela ação. Nunca aconteceu de ter um pedido negado, assim? Não, já teve, tipo assim, tem uma outra operação tal dia, tu pode mudar o dia da tua operação. Só alterar o dia, mas não mas de... negado, nunca tive nenhum pedido. Já fiz vários, mas só nisso, assim, dá para adequar a data, só isso. Sim. A gente teve, a gente estava falando antes de começar a gravar, daquele crime de pirâmide financeira que tivemos aqui em 2017. Eu lembro que foi um negócio grande também, assim, né? Sim, até pelo volume de apreensões, né? Por exemplo, foi apreendido numa conta mais de 6 milhões de reais, né? Eram muitas vítimas. Esse foi um trabalho que foi feito em conjunto da Polícia Civil e o Ministério Público, que também recebeu, porque a gente começou de um dia para o outro receber muitas pessoas na delegacia para registrar a ocorrência. O Ministério Público também começou a receber muita gente lá para reclamações, né? Sim. E daí se fez um trabalho, começou a se ouvir essas pessoas, se fez várias diligências, mandado de busca, a gente já apreendeu veículos, dinheiro, enfim, muitas ações na época. E prendemos o responsável aqui em Sapiranga e, enfim, ele acabou morto logo depois, né? Ele ficou preso um tempo, foi solto, foi para Santa Catarina, foi morto lá, o assassino dele foi preso lá, foi solto, veio para Sapiranga, porque era sapiranguense, e acabou esse assassino morrendo aqui. Início de 2020, porque ele próprio, o assassino, estava fazendo a mesma coisa que o outro. Né? Não. E daí ele acabou morto aqui e a gente prendeu quem matou ele também. Caramba. Enredo de filme. E foi uma operação também que ela não foi só concentrada aqui, né? Não, teve gente... Porque no Brasil inteiro, né? Inclusive o líder dessa pirâmide financeira, ele tá em Dubai, né? Ele mora em Dubai. E ele inclusive virou cantor, lançou clipe. Tem no YouTube aí, é só procurar. Ele não era um cara que também trabalhava também no lance de apostas esportivas? Mas é que essa pirâmide, na verdade, que era a D9, funcionava assim. A pessoa chegava lá, fazia o aporte de dinheiro, que era, na época, em torno de $1.000, se eu não me engano. E esse valor eles diziam que pegavam e apostavam numa bolsa de apostas esportivas que o nome é Betfair, que tem sede no Reino Unido. E eles pegavam com lucro que eles obtinham dessas apostas, eles davam a remuneração que prometiam às pessoas, que era exorbitante. Né? E só que essas apostas nunca aconteceram. Sim. Pirâmide financeira funciona assim. Ela se sustenta, especialmente no início, porque novas pessoas vão entrando. Eles vão pegando o dinheiro de quem está entrando e pagando os que já estão há mais tempo. Sim. No momento em que não tem mais gente suficiente para entrar, acaba a pirâmide ruindo. Foi o que aconteceu, né? Sim. Eu lembro que antes dessa aí, teve aqui em Sapiranga, teve o caso aquele da Telex Free, que teve um monte de gente também que eu conheço, inclusive, que botou o dinheiro. E que era assim, tu botava o dinheiro e ganhava 10%. O resto da vida. Tipo assim, tu botou 3 mil lá, tu vai ganhar R$300 pro resto da vida. É meio improvável, né? E teve gente que vendeu casa para entrar no negócio, assim, com tudo que, tipo, é isso aí. Não, teve gente nessa pirâmide financeira, na época que o cara vendeu 2 carros de luxo. Assim, caramba. Um era um Porsche, o cara vendeu um Porsche para botar o dinheiro nisso. Cara, tá louco. E o líder tá lá em Dubai. O líder está em Dubai. Inclusive, ele está com a prisão decretada pela justiça aqui de Sapiranga, que nós pedimos e foi decretada. A gente encaminhou para a Interpol
Ele entrou na difusão vermelha da Interpol por um mandado de prisão aqui da cidade de Sapiranga. Ele foi preso, detido no aeroporto de Dubai, quando ele foi tentar entrar lá. E daí, só que como o Brasil não tem tratado de extradição com os Emirados Árabes, ele foi posto em prisão domiciliar. E daí agora estão tratando dessa questão de extradição, não extradição. Daí já tá há vários anos nisso aí, né? O cara numa prisão domiciliar em Dubai. Gastando dinheiro que tomou dos outros. Inacreditável, né? Mas uma hora acredito que essa extradição vai acontecer. Não sei. Porque certamente foi planejado. O cara pensou nisso, né? Qual país que ele iria. Eu acredito, né? Sim. Certamente. Um cara que dá um golpe desse, um monte de gente, ele... Na época, eles diziam que eles tinham um número lá de centenas de milhares de pessoas que eles tinham nessa pirâmide. Eu fiz a conta na época. Eu me lembro da conta. Que se o valor que eles tomaram dessas pessoas... A conta fechava em 4 bilhões de reais. Caramba! Gente. E eu achava assim, cara, é dinheiro demais. Não deve ser isso. Eu ponho 10%, porque aumentar as coisas fazia parte do marketing deles. Mas 10% é 400 milhões. Ainda é um dinheiro bom, né? Sim, nossa senhora. Esse é o caso, aquele que estava comentando que teve uma gravação de um programa no Discovery, isso? Isso. Daí porque... Qual é que é o programa? Crimes.com. Crimes.com, no Discovery. Era uma série em que eles fizeram vários episódios de golpes digitais, né? E um episódio foi desse. E me convidaram para gravar o episódio lá em São Paulo. Foi até engraçado, porque quando eu fui lá gravar, o estúdio era perto do aeroporto. E cada vez que passava um avião, o cara tinha que parar de falar, porque senão saía na gravação. Com isolamento acústico, olha, tu pensa assim, pô, Discovery, né? Não, o negócio é top. Não, a acústica não dava conta do som do avião. Mas foi legal, o programa ficou bom. Né? Foi sobre esse caso Exatamente. Da D9, isso, né? Isso. E aí teve tu gostou do ator que te interpretou lá? O cara atuou bem? Não fazia jus. Não pegaram o Caio Castro, um cara... Não. Mas ficou parecido, pelo menos? Pior que ficou. Eu acho muito legal. Um programa que eu olho bastante é aquele dos aeroportos, assim, que eles mostram, né? Tipo, já tem gravado aqui no Brasil também, tem nos Estados Unidos, tem de várias cidades grandes, assim, que eles mostram o pessoal chegando e eles, né, vendo a cara dos suspeitos e já tem uma investigação por trás e os caras tentando... Eu trabalhei no aeroporto durante a Copa do Mundo de 2014. Eles levaram vários policiais do estado para fazer reforço, né? Uhum. Em várias delegacias por causa da Copa, né? E eu fui escolhido para trabalhar na delegacia do aeroporto. Quando o cara chega lá, o cara vê, assim, tem mais câmeras no aeroporto do que tem em toda a região metropolitana de Porto Alegre. Né? E daí o cara é monitorado o tempo todo lá dentro, né? Por isso que acontece isso que acontece nos programas que tu vê. E eles já têm, né? Eu vejo assim, eu lembro que dos programas várias vezes eles já tinham assim, olha, a gente recebeu uma informação que no voo tal tem um passageiro aí que pode ser um cara, né? Às vezes porque tem ligação com alguém de facção, isso e aquilo, né? E dá uma... Lógico, a pessoa escolheu isso, né? Mas às vezes tu vê assim o desespero das pessoas, o cara às vezes se sujeitou a ganhar $3.000 para levar um tanto de droga até um outro país e vai ser preso por tráfico internacional, né? E a pena é pesada, né? Em todo lugar. Sim. E no litoral tu não fez mais, né? Não. A operação a operação de verão, né? Da polícia. O litoral era quando o cara era mais novo na polícia e o cara se sujeitava a isso. Hoje em dia eu agradeço. A galera que tá entrando vai... Porque deve dar muita coisa também, né? Época de férias, né? Carnaval, festas. E quando eu fui para lá eu peguei justamente esses períodos. Carnaval. Sim. Teve uma vez que eu fiz plantão sexta e sábado de carnaval seguido. Nossa, que beleza. Não, foi... Pouca ocorrência. Imagina. Em Cidreira, tu imagina um tanto de ocorrência que deu na sexta e sábado de carnaval. Com certeza, bastante coisa. Apareciam uns corpos de vez em quando num local na beira da praia. Sim, cara. Como é que é?
Que nem no Tropa de Elite, corpo na praia é afogamento, né? É verdade. Não, mas nesse caso não foi, né? Tinha Sim. várias perfurações de arma de fogo. Né, só se não tinha nenhum tubarão com revólver dentro na praia para atirar no cara. A gente falando dessas operações e tal, né? Grandes operações. Hoje, assim, o que tu acha que tem mais de carência, assim, na estrutura da polícia? Se é que tem, porque a gente sempre escuta falar que falta investimentos, assim, né? Sempre... porque as pessoas às vezes reclamam, por exemplo, assim, não só da parte de estrutura, né? É comum às vezes ver as pessoas reclamando na internet, eu vejo as viaturas tudo paradas. Às vezes as pessoas falam assim, cara, mas não tem efetivo, a viatura está parada ali porque não tem efetivo para andar na viatura, por exemplo. Assim, eu não posso reclamar da estrutura física da delegacia de Sapiranga. Claro que foi feito um trabalho todo aqui, desde que eu cheguei, para a gente recuperar essa estrutura, que teve a parceria não só do poder público, mas também dos empresários da cidade que ajudaram a recuperar a estrutura física da delegacia. Então hoje não nos falta nada, assim, do ponto de vista... Nós temos viatura, nós temos armamento, nós temos uma estrutura boa para atender as pessoas e para trabalhar. O que nos falta é gente, né? Eu acho que o efetivo, acho que é Isso depende do governo, do estado, né? Contratar policiais em número suficiente, inclusive para repor aqueles que se aposentam e que saem da polícia, né? Isso não é um problema que eu consiga resolver. Sim, e tem um monte de gente que faz o concurso e não é chamado, né? Que estão aguardando, né? Tem. Até agora, até esse último governo estabeleceu um calendário de chamamento e ele cumpriu esse calendário, né, de chamar tantas pessoas por ano. Só que isso precisa ser intensificado, o número de pessoas precisa aumentar para repor as perdas que nós tivemos e que a gente possa... Porque ultimamente o efetivo tem se mantido estável, entendeu? Só que não tem aumentado. Isso é um problema. Sim. A cidade cresce. A cidade cresce, a população aumenta, tem que ser compatível, né? Exatamente. E nós temos uma delegacia só em Sapiranga. Em outras cidades do mesmo tamanho é comum ter mais delegacias. Mais de uma. Não estou reclamando, para mim tá bom, só que eu preciso de mais gente, entendeu? Sim. É isso. A maior queixa, digamos assim, seria o efetivo. Com certeza absoluta. De estrutura não. Até para uma investigação, assim, né? Tu poder ter Para poder dar conta de todas as demandas que chegam na delegacia. Sim. Porque o que acontece? Infelizmente, a realidade é triste, mas a gente tem que escolher o que vai investigar e o que não vai investigar. Sim. Entendeu? Porque o efetivo é pouco, os crimes são muitos e eu não consigo investigar tudo que chega ao meu conhecimento. Então, o que eu faço? Priorizo o que é mais grave, o que é mais grave, o que é violento. Né? E é isso que eu faço. E a delegacia tem uma demanda de outras coisas, né? Que é o pessoal que perdeu o documento, todo mundo já passou por isso alguma vez, né? Mas de ocorrências assim, né? Menores que também demandam, né? Do efetivo. Hoje em dia, com a delegacia online, deu uma diminuída. Né? Porque muitas dessas ocorrências podem ser registradas online. Mas mesmo assim, tem gente que procura a delegacia e vai ser atendida. Né? Só que às vezes a gente tenta, quando tem muito movimento, a gente chama mais alguém para tentar acelerar, né, o registro de ocorrência, mas mesmo assim às vezes demora. Sim. Porque tem muita gente e não tem muito o que fazer. Mas, infelizmente as pessoas esperam. Eu sei que é desagradável, não estou dizendo que é bom. Sim. Né, mas tudo existe um porquê, né, por trás. Que não é que às vezes o cara que está ali esperando, a gente sempre acha que que o nosso problema é sempre o mais urgente, né? Exatamente. E aí tem um negócio por trás, né? Que não é má vontade de quem está ali trabalhando. Não. A gente tem que atender pela ordem que as pessoas chegaram lá. Primeira coisa, para ser democrático. Né? E às vezes demora um atendimento e a pessoa que está lá esperando... Né? Mas infelizmente esse é o nosso maior problema, falta de efetivo. Hoje, assim, com a internet e... com redes sociais, a investigação também consegue avançar muito nesse sentido, né?
Porque eu imagino assim que antigamente, com menos tecnologia, lá nos anos 90, para tu investigar era mais difícil, assim, não digo talvez mais difícil a palavra, mas hoje tu consegue rastrear, né, seja celular, seja investigando lá o que a gente falou ali, o criminoso lá que tá com rede social lá em Dubai, o cara sabe onde é que o cara tá, entendeu? Investigando redes sociais das pessoas, às vezes tu consegue descobrir onde o cara tá, por onde ele andou também, né? São novas formas de investigar para novos crimes que surgem, né? Sim. Antigamente também não tinha uma série de crimes, porque não tinha essas tecnologias, né? Mas sim, essas novas tecnologias em muito facilitam às vezes o trabalho e às vezes complicam, né? Porque também passar incógnito pela internet não é impossível. Né? E antigamente o golpe de financeiro que mais tinha era o primo pedir dinheiro e não devolver, né? Ainda existe esse. Esse ainda existe. Nesses últimos tempos aqui, né, a tua atuação foi uma atuação de bastante destaque assim, aqui na região. E eu acredito, e eu imagino também que tu tenha sofrido assim, algumas represálias em função de, às vezes, investigar pessoas que talvez não estejam acostumadas tipo aquela coisa sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Isso acontece contigo assim? Olha, acontece. Existe muita gente mal intencionada, gente mau caráter, que ao ser vítima de uma investigação, vítima é pesado, né? Ao ser alvo de uma investigação, não aceita muito bem isso, né? E passa a levantar uma série de acusações falsas contra nós, contra a polícia, contra a minha pessoa, contra quem trabalha comigo. Às vezes leva ao conhecimento, né, de algumas autoridades isso. Mas assim, o que eu vou te dizer? Eu tô tranquilo quanto à minha conduta. Minha conduta sempre foi reta, limpa. Meu trabalho fala por mim. Acho que a aprovação que a comunidade tem pelo trabalho desenvolvido também, né, é um atestado de que o trabalho foi bem feito. E quanto a essas calúnias que a gente vem sofrendo, no momento apropriado a gente vai rebater, né? Sim. Eu acho que se a gente tiver que responder alguma coisa, a gente vai responder, né? Vai provar que o trabalho está sendo bem feito e um trabalho sério, como nós somos pessoas sérias e temos trabalhado em prol da comunidade. É isso. E é inerente ao cargo, né? Não adianta. O cara que... Prego que se destaca, leva martelado. Né? Verdade. Se eles estão querendo me incomodar, é porque eu, de alguma forma, incomodei eles. Então, tá tranquilo. A atuação do delegado, ela passa por isso. Eu imagino que tu, quando escolheu, eu não sei, foi uma escolha tua desde sempre, uma vontade desde sempre? Desde que eu decidi fazer faculdade de Direito, eu queria ser delegado. Olha só. Quando eu me formei, eu abandonei por um tempo esse sonho, digamos assim, porque eu precisava trabalhar, não tinha concurso aberto. Fui ser advogado, tive um escritório aqui em Sapiranga por algum tempo. E daí aconteceram algumas coisas na minha vida e abri o concurso para delegado. Eu disse, quer saber? Eu acho que eu tenho que estudar. É agora. E daí eu estudei, passei em 16º lugar naquele concurso. E é um concurso difícil que tem um monte de etapas, né? Sim. Primeiro tem uma prova objetiva. Daí, na época eram 150 vagas. Daí, 3 vezes o número de vagas, que eram 450 pessoas, e aqueles que estiverem empatados no último lugar passam para a segunda fase. Né? A segunda fase é uma prova dissertativa. Né? Era a prova dissertativa de direito penal, processo penal, direito constitucional e direito administrativo. Né? Era 2 disciplinas por dia em 2 dias. Para te ter uma noção, eram 5 questões, 30 linhas cada questão, o cara tinha que escrever em 5 redações. Imagina.
10 redações. Imagina. Por dia. Né? E tá, mas tudo bem. Passei, fiquei em 16º lugar nessa etapa, porque zerava, né? A primeira etapa era só classificatória. Sim. Daí, depois, tu fazia a prova oral, que tu era arguído por uma banca em direito penal e processo penal. Né? Depois, tu fazia a prova física. Na época, eu corria bastante aí no valão. Daí tava tranquilo. Depois da prova física, tu passava pelo exame psiquiátrico e psicológico. Que é importante, né? Para ser delegado. Depois, se tu não foi eliminado em nenhuma dessas etapas, eles faziam uma avaliação da tua vida pregressa, ver se tu tinha algum problema e tal. Sim. E daí, só daí que tu ia para a academia de polícia. Para começar a preparação para assumir. Isso. O cara passar por todas... Foi 1 ano e meio o concurso. Do 1 ano e meio? Caramba. O cara tem que querer muito ser delegado mesmo, né? Tem que gostar muito do negócio para passar por todas essas etapas ali. Porque é angustiante, né? Especialmente entre uma e outra fase. Sim, porque tu morrer na praia ali, né? Faltando uma etapa, aí é sacanagem. Teve um cara que passou por tudo isso. A gente estava fazendo a matrícula na academia de polícia e estava no edital lá. Tinha que ter carteira de motorista B para poder dirigir, né? O cara passou por tudo isso, chegou na hora da matrícula, pediram a carteira de motorista dele, o cara não tinha, foi eliminado do concurso. Não pode ser. Juro. Eu queria te perguntar uma questão assim que é uma discussão da sociedade, a questão do porte de armas para o cidadão. Eu queria ouvir a tua opinião assim, a respeito disso, porque tem assim o lado de quem defende o direito do cidadão de se defender e o lado de quem tem uma restrição assim a respeito disso, no sentido de que a maioria das pessoas não está preparada para ter uma arma na mão. Tu, enquanto policial, assim, né, enquanto delegado, o que tu acha dessa questão? Bom, enfim, eu acho que é um debate que eu converso com muita gente assim e ninguém chega a uma conclusão. Tem aqueles caras que são assim, não, tem cara que acha que tem que ser que nem como é nos Estados Unidos, o cara em alguns estados que tu vai lá e compra né, de forma mais fácil. Mas a gente tem uma questão do povo assim que, cara, as pessoas se matam num jogo de futebol no final de semana, sabe? Os caras saem no tapa, um fechou o outro no trânsito. Então, eu fico pensando isso assim, a maturidade do cidadão para ter uma arma, entendeu? Eu sou a favor da legítima defesa. Né? Eu acho que, infelizmente, o Estado não vai estar sempre lá para te ajudar quando tu precisar. Então, tu tem que ter os meios necessários para poder te defender quando surgir a necessidade. Tu tem família, né? Tu não vai querer deixar a segurança da tua família sempre, né? Dependendo da vontade ou da possibilidade de um representante do Estado ir lá te defender. Então, sim. Eu não gostaria. Sim, né? E sobretudo as pessoas que moram assim, num lugar mais afastado, às vezes, exatamente, né? O cara mora numa área, zona rural ali. Quanto tempo vai levar até ele conseguir acionar a polícia, até a polícia chegar? Né? Então, já aconteceu vários problemas até a polícia chegar. Infelizmente, sim, essa é a realidade. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter os meios para se defender. Mas o que eu acho? Eu acho que isso tem que passar por um processo rígido de análise, especialmente das condições psicológicas das pessoas de portarem ou de terem uma arma. Exato. Né? Se a pessoa passar por todo esse processo e demonstrar que tem condições, eu não vejo por que impedir ela de ter uma arma. Né? O que eu não concordo, como é ainda hoje em dia, é que dependa da vontade de determinada pessoa conceder ou não esse direito ao cidadão. Entendeu? Eu acho assim, tinha que ter critérios objetivos para a pessoa ter, ela tem o direito, ela quer ter. Existem critérios objetivos, eu preencho os critérios. Passou por todas as etapas ali. Então eu posso ter. Né? Não dependo da vontade de A, B ou C para ter. Sim. Né? Eu acho que isso é o correto. Assim como é para tu tirar a carteira de motorista, exatamente, por exemplo, né? Qualquer um pode ir lá tirar desde que cumpra os... Eu não sou favorável a ter um processo facilitado ou qualquer um poder comprar. Eu acho que tem que ser uma coisa séria. Sim. Mas acho que uma vez que se atenda a esses requisitos,
Se a pessoa quiser, ela pode ter. Ter um direito não significa que a pessoa tenha necessariamente que exercer ele. Não, ela não precisa ter. Ela não precisa ter. Tipo, tu não quer ter? Não, tudo bem. Tu não é obrigado a ter. Exatamente. Mas se o teu vizinho ali quer ter e ele preenche os requisitos, por que não? Né? Tu pode vir a mudar de opinião daqui uns 10 anos e resolver que, tipo, cara, agora eu quero ter uma arma. Me mudei, tô para um lugar, tá tendo crimes aqui na minha região, eu acho que eu vou me sentir mais seguro tendo uma arma. Eu acho isso. Show. E uma outra questão ainda, antes pra gente estar se encaminhando aqui pro final do nosso episódio, teu nome sempre foi falado muito aqui na questão da política, né? A tua atuação, então até nas últimas eleições aqui municipais, eu lembro que se falou muito, não, o delegado Branco vai certo para a prefeitura. Eu fui convidado, né, analisei, pensei, conversei com a minha família e acabei não concorrendo. Mas eu tive o convite. Né, e durante bastante tempo eu considerei essa possibilidade. Sim. Né? Hoje em dia eu não descarto a possibilidade de concorrer a algum cargo eletivo. É uma coisa que tu gosta, uma vontade que sempre teve ou que tu desenvolveu assim ao longo desse tempo? Sempre tive. Sempre teve? Sempre tive. Sabe, de passar por essa experiência. Né? Eu acho que é uma forma que... Porque a verdade é a seguinte, se a gente não se envolver, né, com a política, a gente vai sempre ser governado pelos mesmos. Então eu acho que as pessoas têm que se envolver na política porque é a forma que a gente tem de alterar as coisas. Né? Porque se não se envolver, vai ficar tudo igual sempre. E é até meio triste assim, até quando um cidadão diz assim que eu não gosto de política, nem acompanho. Pô, cara, mas todas as decisões, né, tudo que vai acontecer na tua vida é fruto de decisão política, né? Exatamente. Tudo. Né? Então... Pode ser que eu concordo. Pode ser. Ah, legal. Aqui, ó, em primeira mão, aqui no Além da Hora Podcast, a galera que está acompanhando. Fernando Branco, delegado, um nome aí, um nome forte, hein? Para talvez nas próximas eleições, quem sabe? Veremos mais à frente. Veremos mais à frente. Nós vamos chegando na parte final aqui do nosso podcast, onde a gente faz algumas perguntas aqui de bate-pronto com o nosso convidado. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, além de pegar vagabundo, tu tem algum outro hobby? Pô, cara. Tem, né? Eu sou um cara muito caseiro. Né? Então uma coisa que eu faço muito, por incrível que possa parecer, é jogar videogame, cara. É mesmo? Eu jogo, cara. GTA, aposto. Joguei muito, mas hoje em dia não mais. Jogo muito FIFA. Ah, o FIFA? Não, o FIFA é legal, né? Porque o cara, pô... Não, eu não sou muito... Eu gosto mas só videogame, GTA. Continua lá Já pegando... joguei, cara. Eu joguei GTA. Pô, legal. Qual é o teu estilo de música preferido? Eu sou bem eclético, cara. Escuto de tudo. Não tem muita... Sinceramente, não sou um cara tão musical assim. O delegado em casa é um cara mais tranquilo, assim? Ou porque não é que nem ter aquelas imagens de filme, delegado em casa com roupão, charuto e um copo de uísque? Cara, não fumo, cara. E eu raramente bebo. Lá em casa eu sou tranquilo. E esse lance do lazer também, porque o delegado não deve ter hora, né? Tipo, já deve ter acontecido de estar lá num evento, lá com amigos, com a família, e os caras te ligam, com certeza. Achamos um presunto aí. Geralmente são essas circunstâncias que a gente é chamado hoje em dia, né? Mas não é incomum, mas faz parte da profissão, o cara se acostuma. Sim. Né? E especialmente quando acontece algum fato de repercussão, a imprensa te liga a qualquer hora. Já tive ligação às 3 da manhã da imprensa para dar entrevista às 6 no jornal da... Não agradeço. Agradeço, mas tá... 6 da manhã, não. Tá muito complicado. Se tu não fosse delegado, que outra profissão tu acha que tu teria? Gostaria de ser piloto de avião. É mesmo? Olha só. Piloto de avião. Nunca chegou a fazer aquela habilitação de piloto privado nem nada? Pô, é uma coisa legal. Tem aqueles simuladores, já viu aqueles simuladores profissionais? Nunca pensou em ter um daqueles? Eu já tive no computador, né, o Flight Simulator, que eles chamam,
Mas não... Agora faz tempo que eu não... Eu vi uma vez num programa de televisão, uma vez que falava sobre isso, assim, sobre os hobbies que as pessoas tinham quando tipo, tinha uma vontade de exercer uma profissão que nunca exerceu. E aí tinha um cara, ele tinha um quarto que era, cara, era uma cabine de avião, assim, um troço, um simulador extremamente profissional, assim. E caro, provavelmente. Nossa, caríssimo. E daí, assim, tipo, a mulher dando entrevista a gente sabe quando ele tá lá, às vezes a gente precisa chamar ele, mas a gente deixa, porque às vezes ele tá numa situação estressante de algum voo que tá complicado. Tu vê que o cara leva a sério o negócio, né? Pô, mas esse é um negócio pra tu investir em um simulador desse. Pegar uma casa com uma peça a mais, né? Combina com a esposa. Eu vou levar sei lá, vou ser despejado de casa se eu comprar um negócio desse. A última pergunta das ocorrências até hoje, assim, que tu atendeu, qual foi a que mais te chocou e a que foi, assim, a mais bizarra ou engraçada? Mas antes de tu responder, enquanto tu pensa qual foi, eu quero agradecer porque é uma estratégia de segurar a audiência. Aprendi isso com o João Kleber, tá? Tu dá a informação, para. Eu quero agradecer os apoiadores dessa primeira temporada do podcast, A Hora do Pastel, Clipe, Casa Decor, Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. Eu também peço que vocês acompanhem lá no canal do YouTube do Jornal Repercussão, sigam lá, os episódios estão todos no YouTube, tem também na página do Facebook do Jornal. Esse é o 11º episódio, então nós temos vários episódios legais com pessoas de todos os segmentos. Tem o Cris Pereira, o Everton Rosa, André Damasceno, tem a doutora Ana Corsini. Então, de diferentes áreas, tem os programas lá que vocês podem acompanhar. E então a última pergunta para o delegado Branco: qual foi a ocorrência que mais te chocou e aquela que foi a mais bizarra, assim? Aquela mais que, tipo, cara, não acredito que eu tô atendendo isso. Bom, enfim, antes de eu entrar na polícia, a gente estava na academia de polícia e teve uma palestra com um delegado lá. Hoje em dia ele já é aposentado, mas era um delegado de muito tempo na polícia. E ele falou uma frase que eu nunca me esqueci, que o resto da carreira eu guardei ela. Ele disse que a maldade e a burrice não tem limites, que a gente ia ver isso ao longo da carreira policial. Então essa tua pergunta vai bem no encontro disso, né? A maldade a gente vê todos os dias, né? Sim. Casos como esse dessa menina que aconteceu recentemente de Parobé, que a gente localizou o corpo. Sim. Né? A gente teve uma menina também de Araricá em caso semelhante. Casos que a gente pegou aqui de abusar de crianças, esses casos aqui chocam sempre. Né? Infelizmente não é incomum e eles se sucedem. Não tem como o cara passar, né? Por mais experiência que tenha, não tem como passar sem pegar um pouco, né? O cara se abalar. O cara aprende a lidar com isso, né? E não se deixar abalar, digamos assim, na sua vida pessoal, familiar. Mas como pessoa, o cara às vezes se solidariza com a família dessas pessoas, porque é impossível, né? O cara olhar e não, de forma alguma, não sentir absolutamente nada. Né? Agora, ocorrência bizarra, cara. Eu tô aqui pensando, são tantas, cara, porque eles são às vezes eles são tão burros que não me ocorre nenhuma agora, mas Mas existem várias. Existem várias, cara, com certeza. Até o famoso malandro agulha, né? Porque onde passa deixa um furo. E tem, cara. Também se não fosse assim, quem sabe a gente não prendia eles com tanta facilidade às vezes, né? Eu lembro uma vez uma que teve de um cara que foi passar pela grade e ficou preso na metade do corpo e não conseguiu entrar e nem sair. Aí o cara acordou em casa, foi preparar um café, foi pra sala, olhou, pô, tem um cara preso ali. Chamou a polícia, ficou todo mundo na volta ali, a empresa tiver que chamar os bombeiros pra serrar o negócio lá, pra tirar o cara. Esse tipo de bandido também, né? Tem aos montes por aí, né? Tem, o bandido trapalhão. Tem aos montes. Delegado Branco, quero te agradecer por essa gravação aqui, por ter vindo até a sede do jornal para gravar com a gente.
E queremos deixar aí um espaço aberto para tu falar alguma coisa, né? Algum recado para a população ou qualquer... Enfim, valeu pelo convite, agradeço, foi legal. Show. Né? Uma experiência diferente do tipo de entrevista que a gente está acostumado a fazer. Mas é bom a gente poder conversar com a população, eles nos conhecerem melhor, né? Não só sobre o trabalho, mas um pouco da pessoa. Então foi uma experiência bacana. Legal, esperamos que ali na frente a gente volte a gravar de novo. Valeu. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Isso aí, galera. Até a próxima.